Eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Nem para o meu sócio, nem para o meu irmão, nem para o padre que me batizou. Vou te contar porque eu preciso que alguém entenda o que foi aquela noite. O que foi aquele momento exato em que a minha vida inteira virou pó numa fração de segundo. Sem aviso, sem barulho, sem nenhum sinal de que o chão estava prestes a abrir debaixo dos meus pés. Era uma terça-feira comum. Eu tinha chegado tarde, como sempre. A construtora estava no meio de duas obras grandes, e quando tem obra grande, Henrique some. Esse sempre foi o acordo não dito da nossa vida. Eu trabalhava, eu construía, eu bancava tudo. E a Mônica ficava. Cuidava da casa, ia à academia, saía com as amigas, tinha a vida dela. Eu nunca reclamei, nunca cobrei satisfação. Achei que era assim que funcionava. Ele trabalha, ela descansa, os dois se encontram no fim do dia e é o suficiente. 7 anos de casamento me ensinaram a acreditar nisso. A casa estava silenciosa quando eu entrei. Ela estava no banho. Eu ouvia o chuveiro lá do fundo. Deixei as chaves na bancada, tirei o sapato, joguei a jaqueta no cabide. Aquela rotina que a gente faz no automático, sabe? Sem pensar, sem sentir. Só o corpo fazendo o que sempre fez. O meu celular estava com a bateria quase morta. 2%. Coloquei para carregar na tomada da cozinha e fui pegar um copo d'água. Estava com sede desde o meio da tarde, uma daquelas sedes que a gente esquece de matar porque não para nunca. Enquanto eu bebia, olhei para o celular dela na bancada. Tela apagada. Normal. Eu só queria saber as horas. Só isso. Juro para você que era só isso. Peguei o celular dela. A tela acendeu com o toque do meu dedo porque ela não tinha senha. Nunca teve, nunca precisou. A gente confiava um no outro. Ou pelo menos, eu confiava. E foi aí. Uma notificação. No topo da tela. Uma mensagem. De um contato salvo como academia. Sinto sua falta. Ontem foi incrível. Eu li de novo. Mais uma vez. E mais outra. Como se as palavras fossem mudar se eu olhasse vezes suficientes. Como se o meu cérebro estivesse recusando processar o que os meus olhos estavam vendo com toda a clareza do mundo. Sinto sua falta. Ontem foi incrível. Eu poderia ter colocado o celular de volta. Poderia ter ido dormir. Poderia ter fingido que não vi. Tem gente que faz isso. Eu sei. Eu já ouvi história. A gente prefere não saber porque não saber é mais fácil de viver. Mas eu nunca fui esse tipo de homem. Eu prefiro a verdade quebrada a uma mentira inteira. Então eu abri. Você não imagina o que foi aquilo. Não é uma mensagem, não é duas. São meses. Meses de conversa, de áudio, de foto, de combinação de horário, de mentira planejada com cuidado. Cada mensagem era uma facada. E eu fiquei ali lendo tudo, uma por uma, em pé na minha cozinha, com o copo d'água ainda na mão, o gelo derretendo devagar enquanto o meu casamento derretia junto. O nome dele era Diego, personal trainer da academia dela. 28 anos. Eu fui atrás no perfil, enquanto o chuveiro ainda corria lá no banheiro. Bonito. Aquele tipo bonito de quem tem tempo livre para malhar 3 horas por dia. Sem compromisso, sem responsabilidade, sem nada além de um corpo trabalhado e uma vida vazia. E a minha esposa estava apaixonada por ele. Apaixonada, porque não era só sexo. Eu percebi isso lendo as mensagens. Era carinho, era intimidade, era o tipo de coisa que a gente guarda para quem realmente importa. Ela escrevia para ele o que nunca escreveu para mim, com aquela leveza de quem está completamente à vontade, completamente viva, completamente em outro lugar enquanto estava casada comigo. Coloquei o celular de volta na bancada, exatamente no mesmo lugar onde estava, com a mesma tela apagada. Fui para o sofá, sentei. Não botei televisão, não peguei o celular, não fiz nada. Fiquei sentado no escuro da sala, esperando o chuveiro parar, ouvindo o barulho da água, pensando que ela estava lá, do outro lado da parede, provavelmente pensando nele enquanto o sabão escorria pelo corpo.
O chuveiro parou. Ouvi a porta do banheiro abrir, os passos no corredor. Então ela apareceu na entrada da sala com o cabelo molhado, a toalha enrolada, sorrindo, um sorriso leve, despreocupado, o sorriso de quem teve um dia bom. Nossa, você chegou? Não ouvi a porta. Eu olhei para ela. 7 anos de história. A mulher que eu escolhi, que eu levei no altar, que eu jurei proteger, e naquele momento eu não senti raiva. Você vai achar estranho, mas não foi raiva. Foi uma espécie de clareza fria, como se tudo tivesse ficado nítido de uma vez. Eu vi as mensagens, eu disse, calmo, baixo, mas ela ouviu. O sorriso sumiu, a cor do rosto mudou. Eu vi o exato momento em que ela entendeu que não tinha mais chão debaixo dos pés. Henrique, pega suas coisas e sai da minha casa. Simples assim, sem grito, sem choro, sem drama. Só a frase que precisava ser dita. Ela tentou. Claro que tentou. Veio com o choro, com a explicação, com o deixa eu te explicar, com o não é o que você está pensando, com o eu errei, mas você precisa me ouvir. Eu ouvi cada palavra. Fiquei de pé, de costas para ela, olhando pela janela da sala lá embaixo, a rua molhada de garoa, os carros passando como se nada tivesse acontecido. Eu errei muito, Henrique. Eu sei que errei. Mas você também sumia. Você não estava aqui. Eu me sentia sozinha. Eu me virei. Só para dizer uma coisa. Uma só. Eu trabalhava para te dar uma vida boa. Se você se sentia sozinha, você devia ter me dito, não ido para a cama com outro. Ela ficou sem fala. Sai. Ela foi. Não imediatamente, levou uns 40 minutos para juntar algumas coisas numa mala. Eu fiquei na sala o tempo todo. Ouvia ela andando pelo quarto, abrindo gaveta, fechando gaveta. Cada barulho era um capítulo encerrando. Quando ela passou pela sala com a mala, parou. Henrique, por favor. Boa noite, Mônica. A porta fechou. E eu fiquei ali, no silêncio mais pesado que eu já senti na vida. O apartamento inteiro, de repente, tinha cheiro dela. O perfume dela no ar, no travesseiro, no tecido do sofá, onde ela sentava toda noite. 7 anos de convivência deixam rastro em tudo. No jeito que a xícara dela ainda estava na pia. No cartão de fidelidade da farmácia dela grudado na geladeira, no par de chinelo dela na porta do banheiro que ela esqueceu de levar. Eu sentei de novo no sofá. Não conseguia me mover. Não porque estava arrasado, mas porque meu corpo precisava de um minuto para entender que a vida que ele conhecia tinha acabado. Que aquela casa que eu construí com tanto trabalho, que aquele casamento que eu cuidei com tanta lealdade, que aquela mulher que eu amei com tanta sinceridade, tudo tinha ido embora naquela noite por causa de um contato salvo como academia. A chuva começou a bater na janela. Aquela chuva miúda de terça-feira que não tem força, mas não para. Eu olhei para o relógio na parede, presente de casamento dela para mim no primeiro aniversário. 11h40 da noite. Eu precisava dormir. Tinha reunião às 8 da manhã. A vida não parava porque o meu coração quebrou. Fui para o quarto. A cama estava feita do jeito que ela sempre fazia. Travesseiros alinhados, coberta dobrada no canto. Eu me deitei no lado meu. Olhei para o teto. O perfume dela estava no lençol. Eu não chorei. Não naquela noite. Mas eu também não dormi. Fiquei de olho aberto no escuro, ouvindo a chuva, pensando em tudo que eu podia ter feito diferente e em tudo que não adiantava mais mudar. Pensando nos anos que eu dei de mim, no esforço que eu coloquei, na confiança que eu entreguei sem questionar e em como aquilo tudo tinha sido devolvido numa mensagem de celular de um personal trainer de 28 anos, 7 anos. Jogados fora assim, sem cerimônia. E sabe o que foi o pior? Não foi a traição em si. Foi perceber que enquanto eu achava que tínhamos um casamento sólido, ela já estava do outro lado construindo outra coisa. Quer dizer que a solidez era só minha. Eu era o único que acreditava no que a gente tinha. E isso, te juro, dói de um jeito que não tem nome certo.
Eu sobrevivi àquela noite, e à seguinte, e à que veio depois. É engraçado como a gente subestima a própria resistência até ser obrigado a testá-la. Eu nunca me considerei um homem frágil, mas também nunca tinha perdido um casamento antes. Nunca tinha dormido num quarto que cheirava a outra pessoa, sabendo que essa pessoa não ia voltar. Nunca tinha acordado de manhã e ficado aqueles 2, 3 segundos de confusão. Aquele momento entre o sono e a consciência onde tudo ainda está bem, para depois lembrar. E a lembrança cair feito pedra. Mas eu me levantei. Fui para a reunião das 8. Assinei contrato. Vistoriei obra. Comi alguma coisa no meio do dia sem saber o que era. Voltei para casa. Dormi mal, acordei, repeti. É isso que a vida faz com a gente. Ela continua querendo você ou não. A primeira semana foi a mais estranha. Não pela dor. A dor eu esperava. Foi pelo silêncio. Você não imagina o que é passar 7 anos com uma pessoa dentro da mesma casa e, de repente, o apartamento ficar mudo. Não o silêncio gostoso de quem está só e escolheu estar. O silêncio de quem foi deixado, que é diferente. Pesa diferente. Tem um tom diferente que fica grudado nas paredes, nos cantos, no corredor que você atravessa de manhã e não tem ninguém do outro lado. Eu demorei 3 dias para conseguir entrar no quarto sem sentir o cheiro dela no ar. Na quarta noite, eu troquei o lençol. Na quinta, o travesseiro. Na segunda semana, eu peguei as roupas que ela tinha deixado no armário. Algumas blusas, um vestido, um par de tênis. Coloquei num saco e doei para o brechó da esquina sem pensar muito. Não por raiva, por necessidade. Porque eu precisava que aquele espaço deixasse de ser dela e voltasse a ser meu. Pintei o quarto, sozinho, num sábado, com rolo e bandeja e a janela aberta. Escolhi um cinza mais escuro que o que estava. Ela tinha escolhido o anterior, um bege clarinho que ela chamava de aconchegante. Eu sempre achei sem graça, mas nunca disse nada. Naquele sábado eu comprei o cinza que eu queria e passei a manhã inteira pintando, ouvindo rádio, suando. E quando terminei, eu olhei para o quarto novo e senti, pela primeira vez em semanas, algo parecido com alívio. Pequeno, mas real. Foi assim que os 3 meses passaram. Um pequeno alívio de cada vez. Uma rotina nova construída por cima da que quebrou. Eu aprendi a comprar comida só para mim, coisa que parece simples, mas que depois de anos comprando para 2, te pega desprevenido no supermercado. Aprendi a não ligar a televisão no horário que ela gostava de ver novela. Aprendi a dormir no meio da cama, em vez de ficar colado na beira do meu lado, como se ela ainda estivesse lá. A dor não foi embora. Não some assim, não funciona assim. Qualquer um que te disser que some está mentindo. Ela muda de forma, vai de aguda para surda, de constante para intermitente. Aparece nos momentos mais inesperados, num cheiro, numa música no rádio do carro, numa foto antiga que aparece no celular sem avisar. Mas você aprende a conviver. Aprende a não parar quando ela bate. Aprende a deixar passar e continuar andando. Eu continuei andando. Do outro lado, eu não sabia de nada. Não perguntei, não quis saber, não mandei ninguém espionar. Aquilo não era mais problema meu. Ela tinha feito a escolha dela e eu tinha feito a minha. Fim. Mas a vida tem jeito próprio de te contar as histórias que você não pediu para ouvir. Foi Dona Marta, minha secretária, 15 anos comigo, conhece minha vida melhor do que eu às vezes, que deixou escapar sem querer. Ela mencionou que tinha visto Mônica no mercado do bairro onde Diego morava. Falou sem malícia, só comentando. Eu não perguntei mais nada, mas fiquei pensando. E aí, aos poucos, fui entendendo o que tinha acontecido com ela nesses 3 meses. Não porque eu quis saber, mas porque numa cidade pequena as coisas chegam. Mônica foi morar com Diego. Claro que foi. Era o que fazia sentido na cabeça dela. A paixão estava lá, a liberdade estava lá, a sensação de que finalmente estava vivendo alguma coisa real. Eu imagino que os primeiros dias foram até bonitos, do jeito que começo de coisa proibida costuma ser.
sem a culpa do casamento em cima, sem a mentira como peso, só os dois e aquela vida nova que ela tinha escolhido. Mas realidade é cruel com a gente, e ela não escolhe hora para chegar. Diego morava numa kitnet num bairro que eu conheço bem. Bairro de estudante, de gente começando, de quem ainda não chegou a lugar nenhum. Não que isso seja desonra. Mas Mônica tinha 38 anos e estava acostumada com um apartamento de 2 quartos, com conta no mercado, com conta de luz paga sem apertar, com marido que chegava tarde, mas chegava com o dinheiro certo todo mês sem falta. Ela não percebia o quanto aquilo valia porque nunca tinha precisado construir do zero. Com Diego, ela descobriu. E a descoberta foi rápida. Ele ganhava como personal trainer. Não é pouco, mas não é muito. Depende do número de alunos, de indicação, de mês bom ou mês fraco. E Diego não era exatamente o tipo de homem que guardava dinheiro. Gastava em academia, em suplemento, em roupa de marca, em festa de fim de semana com os amigos. A vida dele cabia bem para um rapaz de 28 sem compromisso. Não cabia bem para 2. Mônica tinha pedido demissão do emprego quando foi embora. Uma decisão impulsiva, tomada na euforia de quem acha que recomeçar significa largar tudo. Eu entendo. A cabeça da gente não pensa direito quando está no meio de uma paixão. Mas o emprego foi. E sem emprego, sem apartamento próprio, sem reserva. Porque o que tínhamos era nosso junto, e quando ela saiu, saiu só com o que cabia numa mala. Ela ficou na dependência completa de um homem de 28 anos que mal se bancava sozinho. Durou o tempo que tinha que durar. E então aconteceu o que ela menos esperava. O que, se eu fosse adivinhar, ela nunca tinha colocado nessa equação quando decidiu destruir o nosso casamento. Ela ficou grávida. Quando eu soube disso, e soube semanas depois, de novo por acidente, de novo pela dona Marta que ouviu de uma conhecida em comum, eu fiquei parado no escritório, olhando pela janela sem conseguir processar. Não foi raiva. Foi aquela mistura estranha de sentimentos que não tem nome certo. Uma parte de mim, pequena, mas honesta, pensou, ela vai precisar de ajuda. Outra parte pensou, não é problema meu. E uma terceira, bem lá no fundo, pensou numa coisa que eu não quis deixar subir. Ela estava grávida de outro. E eu sempre quis um filho. Eu queria filho, sabia? Sempre quis. Desde cedo, no casamento, eu via família com criança e sentia aquela vontade boa de ter isso. Falei com Mônica várias vezes ao longo dos anos. Ela sempre adiava. Ainda não, Henrique. Deixa a gente se estabilizar mais. Estabilizar mais. A gente tinha apartamento, carro, viagem todo ano. O que mais precisava estabilizar? Mas eu respeitei. Achei que era ritmo dela, que ia chegar na hora certa. A hora certa veio. Mas não com o marido que queria ser pai. Ela contou para o Diego. Eu não estava lá, óbvio, mas consigo imaginar a cena com uma clareza que dói. Ela animada ou assustada, ou os dois ao mesmo tempo, esperando que ele fosse ao menos parceiro naquilo. Afinal, ela tinha deixado tudo por esse homem. Tinha apostado o casamento, os anos, a estabilidade, a confiança de quem ela era. Tudo nele. Diego ouviu a notícia e perguntou se ela não tomava anticoncepcional. Ela disse que tinha falhado. Ele disse que era problema dela. Eu não estava lá para ver o rosto dela naquele momento, mas eu conheço Mônica. Conheço do jeito que só quem dormiu do lado de alguém por 7 anos conhece. E eu sei que aquela resposta dela desmoronou por dentro de um jeito que nenhum choro vai explicar direito. Diego foi esfriando, do jeito que homem covarde esfria, não de uma vez, não com honestidade, mas aos poucos, deixando de atender ligação, chegando tarde, saindo e não dizendo para onde, criando distância como quem espera que o outro canse e vá embora sozinho, para ele não ter que ser o vilão. Mas ela não foi. Estava grávida. Um dia, uma semana depois, uma semana, você está ouvindo? Ela chegou na kitnet e encontrou o lugar vazio. Roupas dele tinham sumido. A chave estava na mesa. Tinha um bilhete. Eu não sei o que estava escrito no bilhete, mas eu sei o resultado.
Ela estava sozinha, grávida, sem emprego, sem casa, sem o homem que tinha prometido. Com o corpo, com a presença, com cada mensagem enviada às escondidas, que valia a pena jogar fora um casamento. E aí, naquele momento, ela teve que sentar com o peso real da escolha que tinha feito. Não estou te contando isso para que você sinta pena de mim, nem para que você torça contra ela. Estou te contando porque você precisa entender o estado das coisas quando ela bateu na minha porta. Precisa entender o que cada um de nós tinha vivido naqueles meses. Eu, reconstruindo em silêncio, dia após dia, tijolo por tijolo, que é o que eu sei fazer. Ela vendo desabar em semanas tudo que ela tinha trocado por uma paixão que não aguentou o primeiro teste real. A vida cobra, não com pressa, mas cobra sempre. E o pior de tudo, o que eu demorei mais tempo para conseguir olhar de frente, é que no fundo do fundo, por baixo de toda a raiva e de toda a mágoa e de todo o orgulho ferido, eu ainda me importava com ela. Não do mesmo jeito, nunca mais do mesmo jeito. Mas o tipo de importar que 7 anos constroem não desaparece em 3 meses. Fica lá, quieto, te incomodando nas horas erradas. E foi exatamente nessa hora errada que ela voltou. Eu não esperava ver ela de novo. Tinha me preparado mentalmente para a possibilidade, porque quando a gente passa 7 anos com uma pessoa, a cidade fica pequena e o destino às vezes não pede licença. Mas preparar a cabeça é diferente de estar pronto. Ninguém fica pronto para abrir a porta da própria casa e encontrar do outro lado a mulher que destruiu tudo, com uma barriga de 4 meses que não é sua. Mas eu preciso te contar o que aconteceu antes disso. Preciso que você entenda o caminho que ela percorreu até chegar na minha campainha, porque esse caminho diz muito sobre quem ela é e sobre quem eu tive que decidir ser. Mônica foi para a casa da mãe dela, Dona Lúcia, uma mulher pequena, cabelos brancos antes do tempo, mãos calejadas de costureira, aposentada do marido, que morreu cedo demais. Conheço Dona Lúcia desde o começo do nosso relacionamento. Sempre fui bem tratado por ela, sempre respeitei ela. É daquele tipo de mulher que não faz alarde, não dramatiza, só faz. A vida bateu nela tantas vezes que ela aprendeu a não cair. Aprendeu a dobrar um pouco, absorver o impacto e endireitar de volta. Quando Mônica chegou na porta dela com uma mala e uma barriga, Dona Lúcia não perguntou nada. Abriu a porta, pegou a mala da mão da filha e disse: "Vem comer alguma coisa." Só isso. Sem sermão, sem julgamento, sem o "eu avisei", que ela tinha todo o direito de dizer. Porque ela tinha avisado. Eu sei que tinha, Mônica me contou isso uma vez, sem perceber o que estava me dizendo. Mas Dona Lúcia é daquele tipo de pessoa que entende que avisar não resolve o presente. Que agora o que importa é o que vem pela frente, não o que ficou para trás. O apartamento dela é pequeno. 2 quartos, uma sala que é também sala de costura, máquina de costura encostada na parede, tecido dobrado em cima da cadeira, linha de várias cores num cestinho de vime na janela. A pensão que recebe do marido paga o básico: luz, água, mercado sem luxo, remédio do mês. Não sobra. Nunca sobrou. E agora tinha mais uma boca, e em breve seriam 2. Mônica tentou se reorganizar. Eu preciso te dar esse crédito, porque seria fácil te contar só a parte que me favorece. Mas não é assim que eu sou, e não é assim que a história aconteceu. Ela tentou, procurou emprego, mandou currículo para todo lugar que conhecia, ligou para contatos antigos, foi pessoalmente em 2 lugares onde tinha trabalho há anos antes de pedir demissão quando foi embora com Diego. Mas grávida de 4 meses, a realidade do mercado de trabalho é uma parede. Não te falam que é por isso. Ninguém fala, porque não podem falar, porque existe lei. Mas você sente, na entrevista que termina rápido demais, no agente entra em contato que nunca vira contato, no olhar que desce para o ventre antes de subir de volta para o rosto, com uma expressão que já deu resposta antes de abrir a boca. Ela voltou para a casa de Dona Lúcia, cada vez mais quieta.
E o desespero foi crescendo do jeito silencioso que o desespero real cresce. Não com grito, não com crise, mas com aquela pressão constante que aperta o peito quando você deita de noite e faz as contas e as contas não fecham. Pré-natal custa, exame custa, vitamina custa, e o bebê nem nasceu ainda. Berço, roupa, fralda, tudo isso estava vindo e ela não tinha de onde tirar. Dona Lúcia costurava mais. Pegou mais encomenda, ficava até mais tarde com a máquina ligada, os olhos cansados. Mônica via a mãe se desdobrando e sabia, sem precisar que ninguém dissesse, que aquela situação não tinha sustentabilidade, que a solução provisória estava virando permanente e que o peso estava caindo em cima de uma mulher que já carregava o suficiente. Foi nesse momento que ela pensou em mim. Ela me contou isso depois, muito depois, quando a gente já tinha atravessado água suficiente para conseguir falar sobre aquilo sem sangrar. Ela disse que ficou semanas brigando com o próprio pensamento, que sabia que não tinha direito, que ensaiou e cancelou várias vezes, que chegou a pegar o ônibus em direção ao meu bairro numa tarde e voltou no meio do caminho porque não teve coragem. Mas o desespero é teimoso, e ele venceu. Era um sábado de manhã quando a campainha tocou. Eu estava tomando café, lendo alguma coisa no celular, no ritmo manso de quem não tem compromisso cedo. A campainha me tirou do lugar com aquela estranheza de sábado cedo. Quem vem sem avisar num sábado cedo? Fui até a porta sem pensar muito. Abri. E o tempo fez uma coisa estranha. Parou por um segundo inteiro enquanto eu processava o que estava vendo. Mônica, na porta. O cabelo diferente, mais curto, um pouco mais pálida do que eu lembrava. E a barriga, que não dava mais para esconder, que estava ali no meio da cena como um personagem próprio, redonda e inequívoca e carregada de todo o peso daqueles meses. Eu não disse nada. Ela também não, por alguns segundos. A gente ficou se olhando com aquele silêncio pesado de quem tem muita coisa para dizer e não sabe por onde começar. Ou sabe que qualquer começo vai doer. Foi ela que abriu a boca primeiro. Eu sei que eu não tenho o direito de estar aqui. A voz dela estava diferente. Não tinha mais aquela leveza que eu conhecia, tinha um peso novo, uma seriedade que a maternidade e o sofrimento colocam na voz das mulheres de um jeito que não tem como fingir. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o tamanho do que eu destruí. Mas o pai desse bebê foi embora. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho ninguém. Eu ouvi cada palavra. E cada palavra foi uma coisa diferente dentro de mim. Não só raiva, não só mágoa, mas aquela mistura complexa que acontece quando você ainda conhece alguém fundo o suficiente para entender o que está custando para ela estar ali. Mônica não era mulher de pedir. Nunca foi. O orgulho dela sempre foi alto, às vezes alto demais. O fato de ela estar na minha porta com aquela barriga, dizendo aquelas palavras, me dizia o tamanho do desespero que tinha chegado. Mas o desespero dela não apagava a minha dor, e foi a dor que falou primeiro. Você me traiu. Eu ouvi minha própria voz e estranhei o quanto estava calma. Não era a calma de quem superou. Era a calma de quem está segurando muita coisa com muita força. Você destruiu o nosso casamento, pegou as suas coisas e foi embora com outro. Engravidou dele, ele te abandonou. E agora você volta aqui, grávida de outro homem, e quer que eu assuma o seu erro? Eu não estou pedindo para você assumir. A voz dela quebrou um pouco. Eu estou pedindo ajuda. Ajuda. Repeti a palavra devagar, como quem está tentando entender o significado dela numa língua estrangeira. Eu pedi para você ficar, Mônica. Eu pedi para a gente ter um filho, nosso filho. Quantas vezes eu sentei com você e falei que queria ser pai, e você sempre dizia que não era hora. Ainda não é hora, Henrique. Deixa eu me preparar, Henrique. A voz subiu um pouco sem que eu planejasse. Mas para ele foi hora? Com ele a hora apareceu? Ela não respondeu, porque não tinha resposta.
A gente sabe quando não tem resposta. Fica quieto com aquele silêncio específico de quem foi pego pela própria contradição. Eu trabalhei a minha vida inteira para construir algo sólido, para ter uma família, para ser o tipo de homem que fica, que cuida, que está presente. E você estava do outro lado me traindo com um menino de 28 anos que não aguentou nem a notícia de um filho. Esse era o homem que valia mais que o nosso casamento. Não foi uma pergunta. Não precisava ser. Mônica estava chorando, não com aquele choro performático de quem quer produzir efeito. Estava chorando daquele jeito feio e silencioso de quem está no limite, de quem já não tem mais energia nem para chorar direito. A mão dela estava na barriga, aquele gesto instintivo de mãe que ainda não se acostumou a ser mãe, mas o corpo já sabe. E eu olhei para essa mão. Por um segundo só. Um segundo que eu não planejei e não devia ter acontecido, mas aconteceu do mesmo jeito. Depois eu olhei de volta para ela. Sai da minha porta. Fechei a porta. Fiquei do lado de dentro, as costas encostadas na madeira, os olhos fechados, a respiração pesada de quem acabou de fazer uma coisa que custou mais do que pareceu. Do lado de fora, eu ouvi. E isso ficou gravado em mim de um jeito que não sai. O som do corpo dela deslizando pela porta até sentar no chão do corredor. E o choro que não tinha mais nenhuma contenção. Eu fiquei parado, com a mão ainda na maçaneta, ouvindo. Não abri, mas também não saí dali. Fiquei encostado naquela porta por quanto tempo eu não sei. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 20. Ouvindo o choro lá do outro lado, diminuir aos poucos. Ir ficando mais espaçado, ir virando aquele soluço de quem já não tem mais lágrima, mas o corpo ainda não recebeu o recado. E fiquei pensando numa coisa que eu não queria pensar, que eu tentei empurrar para longe com toda a força que tinha, mas que ficou. Não era sobre ela, era sobre aquela barriga, sobre uma criança que não tinha pedido para existir, que não tinha escolhido a mãe, que não tinha escolhido o pai, que não tinha escolhido nada. E que estava prestes a chegar num mundo sem nenhum homem disposto a ficar. Eu sei o que é isso. Eu sei do jeito que só quem viveu sabe. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Infarto fulminante, numa quarta-feira de manhã, antes de eu ir para a escola. Eu me lembro do cheiro do hospital, da mão da minha mãe apertando a minha, do caixão que parecia grande demais. E me lembro, mais do que qualquer outra coisa, do silêncio que ficou na nossa casa depois, do lugar vazio na mesa do jantar, da ausência que a gente aprende a contornar, mas nunca aprende a preencher. Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha. Trabalhou em 2 empregos por anos. Nunca reclamou, nunca pediu, nunca deixou a gente sentir falta de nada que ela pudesse dar. Mas eu sabia. Criança sabe. A gente sente a falta mesmo quando não tem palavra para nomear o que está faltando. Essa criança do outro lado da porta não tinha culpa de nada. Eu sabia disso. E saber aquilo, naquele momento encostado na porta com a mão na maçaneta, foi o início de algo que eu ainda não entendia direito, mas que já estava se movendo dentro de mim, quieto e inevitável, como água encontrando caminho por baixo de uma pedra. Eu não abri a porta naquele dia, mas alguma coisa em mim começou a considerar que talvez, só talvez, fechar não fosse a única resposta possível. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte. A imagem não saía. Eu fechava os olhos e ela estava lá. Mônica sentada no chão do corredor, a mão na barriga, o choro que eu ouvia através da madeira da porta. Eu tentei substituir por raiva, porque a raiva pelo menos tem uma lógica, tem uma direção, te dá um lugar para colocar a energia. Mas a imagem era mais teimosa que a raiva. Ficava lá, quieta, esperando toda vez que eu tentava descansar. Levantei na madrugada do primeiro dia. Fui até a cozinha, bebi água, fiquei olhando pela janela para o bairro vazio lá embaixo. Uma cidade com milhões de pessoas, e às 3 da manhã parece que você é o único acordado no mundo. Aquela solidão específica da madrugada que não pede desculpa e não oferece companhia.
Eu fiquei pensando no que tinha feito, não se estava certo ou errado. Eu ainda acreditava que estava dentro do meu direito, e acredito até hoje. Mas existe uma diferença entre ter o direito de fazer uma coisa e conseguir viver com ela depois de feita. A porta fechada era justa, mas o choro que eu ouvi do outro lado não saía da minha cabeça. E havia outra coisa. Uma coisa que eu tentei não deixar subir, mas que subiu do mesmo jeito. Como sempre sobe o que a gente tenta segurar. Eu tinha 8 anos quando meu pai morreu. Não é uma informação que eu jogo no meio de conversa. Não sou desse tipo. Mas tem coisas que a gente carrega no fundo do peito que moldam tudo que a gente é, tudo que a gente decide, tudo que a gente se torna. E essa é uma delas para mim. A ausência do meu pai não foi só uma dor de infância. Foi uma escola inteira. Me ensinou o que é sentar numa mesa onde tem uma cadeira vazia que nunca vai ser preenchida. Me ensinou o que é ver a mãe chegar cansada do segundo emprego e sorrir mesmo assim, porque não podia deixar 2 filhos verem o tamanho do peso que ela estava carregando. Me ensinou o que uma criança sente quando o pai não está. E do outro lado daquela porta tinha uma criança que ainda nem tinha chegado ao mundo e já estava sem pai. Não por tragédia, não por doença, não por acidente. Por covardia de um homem de 28 anos que achou que liberdade valia mais do que responsabilidade. Essa criança não tinha culpa de nada. Isso é o que ficava voltando. Madrugada após madrugada, pensamento após pensamento. Essa criança não escolheu nada. Não escolheu a mãe, não escolheu o pai, não escolheu as circunstâncias. Estava chegando no mundo do jeito que todo mundo chega, sem avisar, sem pedir, sem trazer manual. E o mundo que ia receber esse bebê estava completamente despreparado para ele. No segundo dia, eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Reunião, planilha, ligação, obra. A dona Marta me olhou 2 vezes durante a manhã, com aquele olhar de quem percebeu que alguma coisa estava diferente, mas é sábia o suficiente para não perguntar na hora errada. Só na hora do almoço, quando o escritório esvaziou, ela colocou uma xícara de café na minha mesa e ficou parada. Eu olhei para ela. Ela veio aqui ontem, eu disse. Não precisei explicar quem era ela. Marta sabia. Ela não respondeu de imediato. Sentou na cadeira do outro lado da mesa com aquela calma de quem tem mais de 60 anos e já viu coisa suficiente para não se apressar em falar. E aí? Ela perguntou por fim. Eu fechei a porta. Marta assentiu devagar. Não de aprovação, de compreensão, que é diferente. Ela estava com a barriga de fora? 4 meses, talvez 5. Silêncio. Henrique. A voz dela tinha aquele tom específico que ela usa quando vai dizer algo que eu não necessariamente quero ouvir, mas que preciso. Você tem todo o direito de não querer mais nada com ela, todo o direito do mundo. O que ela fez não tem justificativa e você não deve nada para ela. Mas? Porque eu sabia que tinha um mais. Mas aquela criança também não deve nada a você. E vai chegar no mundo devendo nada a ninguém, sem ter pedido para existir, sem ter escolhido absolutamente nada. Ela parou. Você sabe o que é isso? Eu não respondi. Ela não pressionou. Pegou a xícara vazia, levantou, foi embora. Deixou a frase no ar do escritório, como quem deixa uma janela aberta. Não obriga ninguém a sentar perto, mas o vento entra do mesmo jeito. Fiquei trabalhando, ou tentando trabalhar. Os números na tela não ficavam quietos. As palavras nos relatórios não faziam sentido da primeira lida. Eu precisava reler tudo 2, 3 vezes. A cabeça estava em outro lugar e eu sabia exatamente onde. Na noite do segundo dia, eu liguei para o meu irmão. Não para pedir conselho. Nunca fui de pedir conselho. Prefiro resolver sozinho. Liguei para ouvir a voz de alguém que me conhece desde antes de eu ser quem sou. Conversamos sobre a obra, sobre o filho dele que estava para fazer 1 ano, sobre a mãe que estava reclamando do joelho.
Não falei nada sobre Mônica, mas quando a gente desligou, eu fiquei olhando para o teto e pensando no filho do meu irmão, 10 meses, ainda engatinhando, que ri de qualquer coisa e já reconhece a voz do pai de longe. Aquela criança ia ter o pai presente, ia crescer sabendo que tem alguém que fica. E o filho de Mônica? Na manhã do terceiro dia, eu liguei para ela. Não foi uma decisão romântica. Não foi um momento de iluminação. Foi uma conclusão fria, tomada depois de 2 noites mal dormidas e um processo interno que eu não sei te descrever direito. Só sei que quando cheguei do outro lado, a decisão já estava tomada e eu precisava ligar antes de mudar de ideia. Ela atendeu no segundo toque. Silêncio de 1 segundo. Ela provavelmente não esperava ver meu nome na tela. Henrique, escuta. Fui direto porque enrolar só prolonga o custo. Eu não vou ser seu marido. Não vai ter reconciliação. Não vai ter conversa sobre o que aconteceu. Não vai ter segunda chance. Isso está claro? Uma pausa. Está. Eu também não sou pai desse bebê. E não vou fingir que sou. Respirei fundo. Mas eu não vou deixar uma criança nascer na rua por causa de uma briga que é entre adultos. Você pode ficar no apartamento do escritório. É pequeno, tem cama, banheiro, cozinha básica. Você fica até o bebê nascer. Depois você se organiza. Silêncio mais longo dessa vez. Henrique. A voz dela estava diferente. Não era alívio simples. Era aquela mistura de gratidão e vergonha que aparece quando alguém faz por você mais do que você merece e você sabe disso. Eu não sei como. Não precisa saber como. Só me confirma se aceita ou não. Aceito. Tudo bem. Fala com a Marta, ela vai te passar as informações. Desliguei. Fiquei sentado na cadeira do escritório por uns minutos, de olho fechado, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Não obtive resposta. Nunca obtenho resposta fácil para essas perguntas. Se obtivesse, não seria uma pergunta que valesse fazer. Mônica se instalou no apartamento do escritório na semana seguinte. Eu não fui. Mandei a Marta com a chave e as informações básicas, Wi-Fi, como funciona o aquecedor, onde fica o mercado mais próximo. Passei a transferir um valor mensal para uma conta que a Marta gerenciava. Alimentação, farmácia, consultas de pré-natal, impessoal. Protocolo, sem visita, sem ligação, sem contato além do necessário. Era o que eu conseguia dar naquele momento. E eu decidi que era suficiente. Marta passou a visitar por conta própria. Eu não pedi, ela não pediu permissão. Simplesmente foi porque Marta é assim, age pelo que entende ser certo e não espera a autorização de ninguém. Levava comida, perguntava das consultas, ficava um tempo conversando, me passava informações que eu não tinha pedido, mas que eu via mesmo assim. A pressão dela está um pouco alta, a médica pediu repouso. Eu deposito dinheiro para ela seguir as orientações médicas. Ela está com anemia. Não está comendo direito apesar do dinheiro. Acho que come pouco por ansiedade. Marta, eu sei que você não quer ouvir. Mas você vai ouvir mesmo assim porque alguém precisa te contar. Ela me olhou com aquele olhar que não aceita interrupção. Ela vai ao médico sozinha, come sozinha, dorme sozinha, passa o dia inteiro sem falar com ninguém, exceto quando eu apareço. Dinheiro não é companhia, Henrique. Ela escolheu ficar sozinha quando foi para a cama com outro. Marta não respondeu. Levantou, pegou a bolsa, foi embora. Mas a frase dela ficou, grudada no teto do escritório, me esperando toda vez que eu levantava a cabeça. Dinheiro não é companhia. Eu sei disso. Eu sei muito bem disso. Cresci vendo minha mãe ter dinheiro contado e falta de companhia sobrando. São coisas que não se substituem. Foi numa quinta-feira à noite que aconteceu. Eu estava no escritório mais tarde que o normal, terminando um relatório que tinha prazo no dia seguinte. O prédio estava praticamente vazio. Só eu e o segurança lá embaixo. Por volta das 10h30, eu fui buscar água na copa e, passando pelo corredor, olhei quase sem querer para o apartamento nos fundos.
A luz estava acesa. Eu parei. Não sei por que parei. Provavelmente o mesmo instinto que te faz olhar para o céu quando muda a cor, aquele senso de que algo na paisagem está diferente. Fiquei parado no corredor, olhando para a janela acesa. Dava para ver a sombra do movimento lá dentro. Sem planejar, sem decidir conscientemente, eu me aproximei. Devagar. Fiquei a uma distância que me deixava ver sem ser visto. Mônica estava sentada na cama, de perfil para a janela, a barriga grande, as pernas cruzadas na posição desconfortável de quem está aprendendo que o próprio corpo já não é mais totalmente seu. A mão estava aberta em cima da barriga, não apertando, só pousada, como quem mantém contato com algo precioso, e ela estava falando. Eu não ouvi o que ela dizia. O vidro abafava tudo, mas via o movimento dos lábios, devagar, pausado, com aquela expressão concentrada de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Ela estava falando com o bebê. Eu fiquei parado ali mais tempo do que devia, porque o que eu via não era a mulher que tinha me traído, não era a Mônica das mensagens do celular, das mentiras planejadas, da mala que saiu pela porta. Era outra coisa. Era uma mulher com medo. O tipo de medo que não tem como fingir, que aparece na postura, no jeito que o corpo se fecha um pouco sobre si mesmo, mesmo quando está tentando ser forte. Era uma mãe que ainda não sabia muito bem como ser mãe, conversando com um filho que ainda não havia chegado, num apartamento pequeno e silencioso, completamente sozinha. Eu me afastei, antes que ela pudesse me ver. Fui embora. Peguei o carro, saí do estacionamento, dirigi por um caminho mais longo que o necessário sem perceber. Só percebi quando olhei para o painel e vi que tinha passado quase 40 minutos no trânsito, num trajeto de 15. Fiquei com a mão no volante parado em frente ao meu prédio, sem descer do carro. Alguma coisa tinha mudado naquela janela. Não sei te explicar direito o quê. Não foi perdão. Isso eu posso te garantir com certeza. Não foi reconciliação, não foi saudade, não foi amor ressuscitando das cinzas. Foi algo mais quieto e mais complicado do que qualquer um desses nomes. Foi o momento em que eu deixei de ver só a mulher que me traiu e comecei a ver também a mãe que estava sozinha com um filho a caminho e medo o suficiente para fazer essa mão pousar na barriga, mesmo quando não tinha mais ninguém vendo. Não mudou o que ela tinha feito. Não apagou nada. Mas mudou alguma coisa em mim que eu ainda não sabia nomear. Só sabia que estava lá, diferente de ontem, ocupando um espaço que antes era só raiva. E que da janela iluminada daquele apartamento pequeno, sem que ela soubesse que eu estava olhando, algo começou a se mover dentro de mim, devagar, quieto e inevitável, como sempre são as coisas que a gente tenta segurar, mas que no fundo já sabe que não vai conseguir. Eu aprendi uma coisa nesses meses todos. O coração humano é muito mais teimoso do que a gente gostaria que fosse. Você pode construir paredes, pode estabelecer distância, criar protocolo, transformar tudo em transação fria e impessoal. Dinheiro depositado, informação repassada pela Marta, nenhum contato direto além do estritamente necessário. Você pode fazer tudo isso e fazer direito, com disciplina, com consistência, com aquela determinação de homem que decidiu e não volta atrás. E mesmo assim, alguma coisa escorrega. Passa por baixo da porta que você fechou. Ocupa espaço sem pedir licença. Foi assim que os meses seguintes aconteceram para mim. Mônica estava com 7 meses quando eu percebi que a distância que eu tinha construído com tanto cuidado estava menor do que eu pensava. Não de uma vez. Nunca é de uma vez. Foi acumulando. Pequenas coisas que eu racionalizava separadamente e que juntas formavam um padrão que eu preferia não enxergar. Eu perguntava para Marta como ela estava. Todo dia, às vezes. Fingia que era a administração,
Precisava saber se o apartamento estava bem, se precisava de algum reparo, se havia alguma questão prática a resolver. Marta nunca contestou essa versão em voz alta, mas o jeito que ela respondia, com um detalhe a mais do que eu perguntei, com uma informação que eu não pedi, mas que ela sabia que eu queria, me dizia que ela não estava enganada sobre o que estava acontecendo. Eu passei a andar pelo corredor do escritório com mais frequência. Rotas desnecessárias que passavam pela janela do apartamento. Às vezes, a luz estava apagada e eu sentia um peso estranho que eu recusava classificar como preocupação. Às vezes estava acesa e eu reduzia o passo sem perceber, olhando por um segundo a mais antes de continuar. Uma tarde encontrei uma sacola de frutas na copa do escritório que a Marta tinha pedido para o office boy comprar. Ela ia levar para Mônica mais tarde. Eu peguei a sacola e coloquei na frente da porta do apartamento antes de ela chegar. Não bati, não deixei bilhete, não disse nada. Fui embora antes que alguém me visse. No dia seguinte, a Marta me olhou de um jeito durante uns 2 segundos. Eu fingi que não percebi. Ela também fingiu. A gente tem esse acordo não dito de fingir algumas coisas. A barriga de Mônica crescia. Eu sabia disso pelas descrições da Marta, pelas informações do pré-natal que chegavam filtradas através dela. 7 meses. O bebê já chutava. A médica estava satisfeita com o desenvolvimento, apesar da anemia do começo que tinha sido corrigida com suplementação. Tudo caminhando dentro do esperado. Mônica tinha começado a fazer doces por encomenda. Isso eu fiquei sabendo também pela Marta, mas com um detalhe adicional que me surpreendeu. Dona Lúcia tinha ido até o apartamento do escritório num sábado com os ingredientes, as formas, as embalagens, e as duas tinham passado o dia produzindo juntas. Uma operação pequena, caseira, mas que era dela, que ela tinha construído com o que tinha disponível. Eu não soube bem o que sentir quando ouvi isso. Tinha alguma coisa naquela imagem. Mônica grávida de 7 meses, produzindo brigadeiro numa cozinha pequena para se sustentar com a própria mão, que era ao mesmo tempo triste e respeitável. Não mudava nada do que ela tinha feito, mas dizia algo sobre quem ela estava tentando ser agora. Numa terça-noite tarde, eu estava no escritório terminando uma revisão de contrato. O prédio quieto, a cidade lá fora com o movimento de sempre, o café que a Marta tinha deixado na garrafa térmica antes de ir embora, esfriando devagar. Aquela rotina de quem trabalha demais e aprendeu a não reparar nisso. O celular tocou às 22h43. Eu olhei para o nome na tela e o estômago fez alguma coisa que eu não sei nomear direito. Não era o número que eu tinha deletado. Era o número que eu não tinha deletado, porque deletar seria um gesto, e gestos têm peso, e eu não estava pronto para esse peso específico. Mônica. Eu fiquei olhando por 2 toques, 3, atendi. Henrique. A voz estava diferente, tensa, um pouco acelerada, aquele timbre específico de quem está tentando não deixar o pânico vazar, mas o pânico está vazando do mesmo jeito. Eu tô com dor. Uma dor forte aqui embaixo. Acho que tem alguma coisa errada. Eu já estava de pé. Desde quando? Umas 2 horas. Eu tentei ligar para minha mãe, não atendeu. Liguei para Marta. Ela não atende depois das 10. O celular dela desliga automático. Eu já estava pegando as chaves. Você consegue se mover? Consigo, mas a dor tá... Ela parou. Ouvi a respiração dela mudar por um segundo, aquele tipo de pausa involuntária que dor intensa arranca da gente. Tá vindo em ondas. Não desce. Eu vou aí. Desliguei. Peguei a jaqueta, as chaves, saí pelo corredor. O apartamento dela ficava nos fundos do mesmo prédio. Menos de 1 minuto de caminhada. Mas naquele minuto, minha cabeça fez um percurso que não era de 1 minuto. 7 meses. Dor em ondas. Podia ser muita coisa. Podia ser contração de Braxton Hicks, que é falso trabalho de parto e é comum nessa fase. Podia ser alguma coisa que a criança fez, algum movimento brusco.
mas podia ser parto prematuro. E parto prematuro, com 7 meses, tem janela de risco que não dá para ignorar. Eu não me permiti ficar nessa espiral. Fiz o que sempre faço quando a situação pede ação. Desliguei o excesso de pensamento e foquei no próximo passo. Bati na porta. Mônica, sou eu. Ouvi o barulho dela se movendo devagar, e então a porta abriu e ela estava ali, de camisola, o cabelo solto, a mão esquerda apoiada na parede e a direita na lateral da barriga. O rosto estava pálido de um jeito que não era natural. Uma palidez que vem de dentro, de quando o corpo está usando toda a energia disponível para lidar com alguma coisa. Eu entrei. Olhei rápido para o apartamento, peguei a bolsa dela que estava em cima da cadeira, sempre pronta. Esse detalhe me bateu. Ela tinha uma bolsa hospitalar preparada. Ela estava se preparando sozinha para esse momento. E voltei para ela. Você consegue andar até o carro? Consigo. Ela deu um passo e a dor veio. Eu vi no rosto dela. Não foi dramático, não foi grito, foi aquela contração involuntária de quem está absorvendo algo intenso e não quer demonstrar. O corpo dela cedeu um pouco para frente e eu agi antes de pensar. Peguei ela no colo. Não foi decisão, foi instinto. O tipo de coisa que o corpo faz quando o cérebro ainda está chegando lá. Ela pesava menos do que eu esperava. Ou eu estava mais forte do que eu achava, não sei. Fui pelo corredor, desci pelo elevador, atravessei o estacionamento. Ela ficou quieta nos meus braços, com uma das mãos agarrada no meu ombro e o rosto encostado no meu pescoço, respirando controlado, contando a respiração em silêncio. Eu sentia o calor dela, o peso dela, o cabelo dela no meu rosto. 7 anos de memória muscular não somem em alguns meses. O corpo lembra o que a cabeça tenta esquecer. Coloquei ela no banco do passageiro, fechei a porta, fui para o meu lado. Dirigi sem falar. Ela ficou com a mão na barriga, olhando para frente, a respiração ainda controlada e medida. No hospital, a recepção da maternidade, a enfermeira veio rápido quando eu expliquei. 7 meses, dor em ondas, possível trabalho de parto prematuro. Levaram Mônica numa cadeira de rodas. Ela olhou para trás quando estavam indo e me olhou. Aquele olhar de quem não sabe o que pedir, mas está pedindo alguma coisa sem palavras. Eu fui atrás, até onde deixaram. Depois fiquei do lado de fora, encostado na parede do corredor da maternidade, com o casaco ainda na mão, porque não tinha tido tempo de colocar. Fiquei ali. Não entrei. Não pedi informação a cada 5 minutos. Não liguei para ninguém. Fiquei sentado numa cadeira de plástico duro de hospital, com aquele cheiro específico de corredor de maternidade, antisséptico e algo mais quente por baixo, difícil de definir, esperando. 1h40 depois, a médica saiu. O senhor é familiar? Pausa de 1 segundo. Sim. Ameaça de parto prematuro. Conseguimos estabilizar. Ela vai ficar internada essa noite em observação. Amanhã a gente avalia a alta. O bebê está bem, batimentos normais, nenhum sinal de sofrimento fetal. A médica me olhou com atenção profissional. O senhor pode entrar se quiser. Não entrei naquela hora. Fiquei mais um tempo no corredor. Processando, conseguimos estabilizar, com aquela sensação física de alívio que acontece quando a tensão que você nem percebeu que estava carregando no peito, de repente desafrouxa. Fui ao banheiro, lavei o rosto. Me olhei no espelho por um momento mais longo que o necessário. Voltei para o corredor, me sentei, fiquei até de manhã. A Marta chegou às 7h30. Alguém do hospital tinha ligado como contato de emergência. Era o nome que Mônica tinha colocado no formulário. Quando ela me viu na cadeira do corredor, parou. Me olhou. Não disse nada. Só assentiu devagar com aquela sabedoria de quem entende mais do que viu. Às 8h pouco, Mônica recebeu alta. Eu peguei ela no quarto. A primeira vez que entrei. Ela estava sentada na beira da cama, ainda pálida, mas estável.
os olhos com aquela vermelhidão de noite mal dormida, a barriga enorme sob o avental do hospital. Quando me viu entrar, ela não disse nada por um momento. Depois disse: "Você ficou." Não era pergunta, era constatação, com um peso que ia além das palavras. "Fui eu que te trouxe", eu disse, prático, direto. Ela assentiu. Não insistiu. Pegou as coisas dela devagar, com aquele cuidado de quem está com o corpo ainda sensível, e foi até mim. No corredor, na saída, na porta do carro, tudo em silêncio. Eu abri a porta para ela entrar. Fui para o meu lado. No caminho de volta, por talvez 15 minutos de trajeto, nenhum dos dois falou nada. Na porta do apartamento, ela desceu devagar, pegou a bolsa, virou para me olhar. "Obrigada." Eu fui direto. "Eu não fiz por você. Fiz pela criança." Ela ficou me olhando por um segundo. Tinha alguma coisa naquele olhar que eu não soube classificar na hora. Não era mágoa pela frase, não era concordância simples. Era algo mais fundo. Reconhecimento, talvez. De alguém que entende que recebeu mais do que merecia e não tem como argumentar contra isso. "Eu sei", ela disse. "Mas obrigada mesmo assim." Entrou, fechou a porta. Eu voltei para o carro, sentei, coloquei as mãos no volante e fiquei parado por um tempo que não soube medir. As mãos tremiam levemente. Percebi isso com uma espécie de distância, como se fosse observando outra pessoa. Aquela tremida fina que não é de frio, não é de medo, é de quando o corpo finalmente solta alguma coisa que estava segurando com força demais. Eu disse que fiz pela criança. E era verdade. Era parte da verdade, a parte que eu conseguia admitir em voz alta, a parte que cabia dentro da narrativa que eu tinha construído para mim mesmo nesses meses todos. Mas eu tinha ficado a noite inteira num corredor de hospital, numa cadeira de plástico duro, sem dormir, sem precisar ficar. Ninguém tinha me pedido isso. Nenhuma obrigação, nenhum protocolo, nenhuma regra do acordo que eu mesmo tinha estabelecido exigia que eu ficasse. E eu tinha ficado. O corpo não mente. Mesmo quando a cabeça está determinada a contar uma história mais simples, mais administrável, mais segura, o corpo faz o que faz. Fica onde fica. Segura o que segura. Leva no colo quem precisa ser levado. Eu respirei fundo. Liguei o carro. Alguma coisa estava acontecendo dentro de mim que eu ainda não estava pronto para nomear. Mas estava acontecendo, quieta, constante, insistente como a água que encontra sempre o caminho por baixo da pedra mais pesada. E eu sabia, dirigindo de volta para o meu apartamento vazio naquela manhã, que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que parar de fingir que não via. Eu achei que ia conseguir não ir. Essa é a verdade que eu preciso te contar antes de qualquer outra coisa, porque se eu começar pela parte bonita, você vai pensar que eu sou um tipo de homem que não sou. Eu não fui para o hospital naquele dia com o coração aberto e a decisão tomada. Eu fui brigando comigo mesmo cada centímetro do caminho, argumentando, recuando, avançando, recuando de novo, como quem está tentando convencer o próprio corpo de que não precisa ir para um lugar que o corpo já decidiu que vai. Deixa eu te contar como foi. A mensagem da Marta chegou às 14h22 de uma quarta-feira. Eu estava numa reunião com o fornecedor, discutindo prazo de entrega de material para uma obra no interior. Mesa comprida, café esfriando, papéis espalhados, aquela conversa técnica que exige atenção, mas que a cabeça às vezes faz no piloto automático, enquanto o resto do pensamento está em outro lugar. O celular vibrou. Olhei discretamente por baixo da mesa. Marta. A Mônica entrou em trabalho de parto. Eu tô indo pro hospital, só para você saber. Só para você saber. Marta sempre foi precisa na escolha das palavras. Não foi, você devia vir. Não foi, ela pediu por você. Foi só para você saber. Informação entregue sem pressão, sem expectativa declarada, deixando todo o peso da decisão exatamente onde ela sabia que eu precisava que ficasse. Em mim.
Eu coloquei o celular no bolso, voltei para a reunião. Ouvi o fornecedor falar sobre prazo, sobre custo de frete, sobre a questão do cimento que estava com problema de fornecimento. Respondi o que precisava responder. Assinei o que precisava assinar. Agradeci, despedi, fechei a porta. Fui até a minha sala. Sentei na cadeira. Fiquei olhando pela janela para o estacionamento lá embaixo. Ela não pediu que eu fosse. A Marta não pediu. Ninguém pediu. Eu não tinha nenhuma obrigação, nenhum papel, nenhum vínculo que justificasse minha presença num centro obstétrico acompanhando o parto de uma criança que não era minha, de uma mulher que tinha destruído o nosso casamento. Eu sabia de tudo isso. Sabia com clareza. Fiquei na sala por 40 minutos tentando trabalhar. Abri 3 arquivos diferentes. Fechei os 3 sem alterar nada. Fiz café que não bebi. Olhei para o celular 8 vezes sem abrir nenhuma mensagem. Depois, peguei as chaves e fui. Não fui rápido. Não corri. Não fui com aquele urgência dramática de novela. Fui do jeito que vou para a maioria das coisas importantes na vida. Devagar por fora, com muita coisa acontecendo por dentro, tentando não deixar o segundo contaminar o primeiro. O hospital era o mesmo da noite da ameaça de parto prematuro. Eu conhecia o caminho, conhecia o corredor, conhecia o cheiro. Subi para o andar da maternidade. Dona Lúcia estava sentada numa cadeira perto da porta da sala de parto, com uma bolsa no colo e aquelas mãos de costureira entrelaçadas em cima dela, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Quando ela me viu, parou. Me olhou por um segundo inteiro com uma expressão que eu não soube classificar na hora. Surpresa, sim, mas alguma coisa a mais por baixo da surpresa. Algo que parecia muito com alívio. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou. Não foi hostil, foi genuína. A pergunta de quem realmente quer entender. Eu fiquei parado por um segundo. "Eu não sei." Dona Lúcia olhou para mim por mais um momento. Depois fez um gesto discreto com a cabeça, indicando a cadeira do lado. Eu sentei. A gente ficou em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que não precisam preencher o ar com palavras para se respeitar. Lúcia e eu sempre tivemos isso. Mesmo durante o casamento, mesmo nos jantares de família, onde a conversa às vezes ficava difícil, a gente encontrava um jeito de estar no mesmo espaço sem peso. Foi ela que falou primeiro, com aquela voz baixa de quem está pesando cada palavra. "Eu sei o que minha filha fez." Não me olhou enquanto falava. Ficou olhando para frente, para as portas fechadas da sala de parto. "Eu sei o tamanho do erro. Eu avisei ela, Henrique. Muito antes disso tudo, eu avisei. Falei que homem que aparece quando tudo é fácil não é o homem que fica quando fica difícil." Pausa. Ela não ouviu. Os filhos raramente ouvem. Eu não disse nada. "Mas o fato de você estar aqui..." Ela finalmente me olhou. Os olhos dela tinham aquela profundidade de mulher que viveu muito e perdeu o suficiente para saber distinguir o que importa do que não importa. "Diz mais do que qualquer palavra que você pudesse me dizer." Fiquei olhando para as portas fechadas. O tempo num corredor de maternidade tem uma textura diferente. Passa mais devagar e mais rápido ao mesmo tempo. Os minutos arrastam, mas de repente uma hora foi embora sem você perceber. A gente fica naquele estado suspenso de espera que não permite que você pense em mais nada, porque o pensamento fica todo ali, concentrado naquelas portas que vão abrir na hora que abrirem e não antes. Dona Lúcia rezou em silêncio um tempo. Eu fiquei quieto, pensando em coisas que não organizavam em linha reta, fragmentos. A noite que eu peguei Mônica no colo para levar para o carro, a janela acesa do apartamento do escritório com ela conversando com a barriga, a voz dela no telefone daquela noite de emergência, tensa, mas controlada, aquela contenção que eu reconhecia porque era parecida com a minha. 1h18 depois das portas fechadas, elas abriram. O choro chegou antes da enfermeira.
Aquele choro específico que não existe igual no mundo. O primeiro choro, o choro de quem acabou de descobrir que existe e está comunicando essa descoberta com toda a força dos pulmões que ainda estão aprendendo para que servem. Eu senti alguma coisa no peito que não tinha nome pronto. A enfermeira saiu com aquela expressão profissional, mas com um calor nos olhos que maternidade coloca nas pessoas que trabalham ali. Mãe e bebê bem. Parto normal, sem intercorrência. Menino, 3,2 kg. Olhou para nós dois. Alguém quer entrar? Dona Lúcia olhou para mim. Eu olhei para as portas. Vai você, eu disse. É a avó. Ela assentiu. Levantou, ajeitou a bolsa, foi. Antes de entrar, virou uma vez mais e me olhou. Aquele olhar que não precisava de palavras. Fiquei no corredor. Sozinho agora. A cadeira de plástico, o cheiro de hospital, o eco distante de outros sons do andar. Fiquei olhando para o nada com aquela sensação estranha de quem está no lugar certo, mas não sabe bem qual é o seu papel naquele lugar. 10 minutos depois, Dona Lúcia voltou. Ficou parada na porta por um segundo. Ela quer que você entre. Eu não me movi imediatamente. Fiquei olhando para Lúcia, depois para as portas, depois de volta para ela. Levantei, entrei. O quarto tinha aquela luz específica de fim de tarde entrando pela janela lateral. Amarela, quente, do tipo que pega as coisas de um jeito que parece filtrado. Mônica estava na cama, inclinada contra os travesseiros, com aquele estado físico depois do parto que não tem como fingir nem disfarçar, cabelo colado, rosto inchado, olhos que tinham chorado e continuavam no limite, o corpo que acabou de fazer a coisa mais exaustiva que um corpo humano faz. E nos braços dela, enrolado num daqueles coeiros listrados de hospital, um recém-nascido, pequeno, absurdamente pequeno, com aquele vermelho específico de quem acabou de chegar, a testa franzida, os punhos fechados de cada lado do rosto, dormindo com aquela entrega total que só existe quando a gente ainda não aprendeu que o mundo pode ser difícil. Mônica me olhou quando eu entrei. Nos olhos dela havia muita coisa ao mesmo tempo: exaustão, vulnerabilidade, alguma coisa que parecia gratidão, mas era maior que gratidão, e por baixo de tudo isso, uma vergonha quieta que ela não tentou esconder. Eu não mereço que você esteja aqui. A voz dela estava rouca, gasta. Mas ele olhou para o bebê. Ele não tem culpa de nada. Eu fiquei parado perto da porta por um segundo, olhando para ela, olhando para o bebê. Dei uns passos. Fui até a beira da cama. De perto ele era ainda menor. A pele ainda com aquela tonalidade de recém-chegado, os cílios minúsculos, o nariz que era quase só uma sugestão de nariz. Respirava daquele jeito acelerado e regular de recém-nascido, o peito subindo e descendo com uma frequência que parece rápida demais até você aprender que é normal. Eu estendi os braços. Mônica olhou para mim, para os meus braços, de volta para mim. Então, com aquele cuidado de mãe que ainda está aprendendo, mas que o instinto guia desde o primeiro segundo, ela me entregou o bebê. Eu nunca tinha segurado um recém-nascido. Não tenho sobrinho pequeno, não tenho primo com filho bebê. Não tive essa experiência antes. Peguei com aquele cuidado excessivo de quem tem medo de quebrar alguma coisa. As mãos abertas, o antebraço firme, tentando lembrar de apoiar a cabeça. E ele se acomodou. Esse é o detalhe que eu não consigo te explicar de um jeito que faça jus ao que foi. Ele simplesmente se acomodou, como se o meu braço fosse um lugar conhecido, como se aquele encaixe fosse natural, como se ele tivesse chegado exatamente onde esperava chegar. O corpinho miúdo contra o meu peito, o calor que emanava dele através do coeiro, o peso que era quase nada, mas era ao mesmo tempo a coisa mais real que eu tinha segurado em muito tempo. Eu fiquei olhando para ele. Não consegui falar por um momento. Tinha alguma coisa subindo na garganta que eu precisei segurar com força. Não de tristeza,
Não de alegria simples, mas daquele tipo de emoção que não tem categoria pronta, que é grande demais para caber num nome só. Quando consegui falar, a voz saiu diferente, mais baixa, com uma textura que eu não reconheci como minha num primeiro segundo. Como ele vai chamar? Mônica demorou um segundo para responder. Eu não escolhi ainda. Estava esperando. Ela não terminou a frase, mas eu entendi o que estava dentro dela. Estava esperando pelo quê? Por inspiração, por certeza, por alguém com quem dividir essa decisão que deveria ter sido dividida, mas não foi? Eu olhei para o bebê, para aquela testa franzida, para aquele punho fechado que descansava contra o meu dedo indicador com uma confiança absoluta e completamente imerecida. Pensei no meu pai, no cheiro do casaco dele que eu ainda lembro depois de todos esses anos, na voz dele que foi ficando mais difusa com o tempo, que eu precisei de esforço crescente para manter clara na memória. No nome dele, que a minha mãe sempre disse com um cuidado específico, como quem está segurando algo frágil. Miguel, eu disse. O nome do meu pai. O silêncio que veio depois dessa palavra foi diferente de todos os silêncios daquela tarde. Era um silêncio cheio, do tipo que acontece quando algo foi dito, que não pode ser desdito, que ocupou o espaço e mudou a temperatura do ar. Mônica chorou. Não com contenção, não com aquele choro controlado que ela tinha tentado manter. Chorou do jeito que a exaustão do parto e o peso de tudo que tinha acontecido naqueles meses juntos deixam a gente chorar quando finalmente abre a comporta. Lágrimas descendo sem que ela tentasse secar. Eu não disse nada, fiquei olhando para o bebê, para Miguel. A enfermeira entrou depois de um tempo para fazer alguma checagem de rotina e nos encontrou assim. Mônica chorando quieto na cama, eu de pé com o bebê no colo. Ela fez o que precisava fazer com aquela discrição profissional de quem aprendeu que maternidade é território de emoções que não pedem explicação. Mas antes de sair, ela me olhou por um segundo. Aquele olhar rápido de quem não entende completamente a cena, mas sente que está vendo algo que importa. Eu continuei olhando para o Miguel. 3,2 quilos, punhos fechados, cílios minúsculos, respirando acelerado e regular contra o meu peito. Sem pai, sem história ainda, sem nada além de tudo que estava por vir. E eu ali segurando ele, com o nome do meu pai na boca ainda quente, sentindo o peso quase inexistente daquele corpo que cabia inteiro no meu antebraço. Entendendo, sem precisar que ninguém me dissesse, que alguma coisa tinha acabado de acontecer, que não tinha volta. Não reconciliação, não perdão ainda, não o fim de nada que ainda estava aberto, mas uma escolha, silenciosa, sem testemunha oficial, sem documento ou cerimônia. Só eu, aquele bebê e o nome do meu pai pairando no ar daquele quarto de hospital, enquanto a luz da tarde ia ficando mais laranja pela janela. Uma escolha de ficar. Eu nunca me planejei para isso. Preciso que você entenda isso antes de qualquer outra coisa, porque a história fica mais honesta se você souber que não houve um momento em que eu sentei, pensei e decidi ser o homem que ia estar presente na vida do Miguel. Não foi assim, foi acontecendo. Um dia de cada vez, uma visita que virou rotina, uma rotina que virou necessidade, uma necessidade que virou algo que eu não consigo mais imaginar não ter. Miguel tinha 2 dias quando eu voltei ao hospital para buscá-los. Só para isso, buscar, deixar no apartamento, ir embora, esse era o plano. Simples, prático, dentro dos limites que eu mesmo tinha estabelecido. Mas quando a enfermeira colocou ele nos meus braços para eu carregar até o carro enquanto Mônica assinava a papelada de alta, ele abriu os olhos. Recém-nascido, não enxerga direito. Eu sei disso, a médica tinha explicado. O foco visual ainda está se desenvolvendo. Eles veem formas e luz, mas não detalhes. Mas aqueles olhos escuros e vagos encontraram a direção do meu rosto e ficaram lá por um segundo, com aquela atenção sem foco de quem está tentando entender o mundo pela primeira vez. Eu fiquei parado no meio do corredor do hospital,
segurando esse bebê que estava me olhando sem me ver, e algo dentro de mim assentou de um jeito que não tinha mais volta. A primeira semana foi um caos organizado. Mônica estava se recuperando do parto exausta, com aquela combinação brutal de hormônio, privação de sono e emoção que o pós-parto coloca nas mulheres sem pedir licença. Dona Lúcia vinha todos os dias, ficava algumas horas, ajudava com o que podia. Mas à noite eram só os dois, ela e Miguel. Eu apareci na terceira noite, sem avisar, sem ligar antes. Bati na porta com uma sacola de mercado, porque tinha passado na frente do supermercado e lembrado que ela provavelmente não estava conseguindo sair para comprar nada. Mônica abriu a porta com Miguel no colo, o cabelo preso de qualquer jeito, olheiras que desciam quase até o meio do rosto. Me olhou como quem não esperava, mas também não está em condição de se surpreender com muita coisa. Ele não para de chorar, ela disse. Não como reclamação, como relatório de quem está no limite, mas ainda está funcionando. Eu entrei. Coloquei a sacola na cozinha. Voltei e estendi os braços. Ela me passou o Miguel com aquele alívio específico de mãe exausta que finalmente tem um par de braços extra disponível. Miguel ficou quieto em menos de 2 minutos. Mônica me olhou com uma expressão que era ao mesmo tempo alívio e algo mais complicado. Aquela mistura de gratidão e dor que aparece quando você recebe ajuda de quem você machucou. Ele gosta de você, ela disse baixinho. Ele tem 2 dias. Ele gosta de colo. Não é só o colo. Ela foi até a cozinha, começou a guardar as compras que eu tinha trazido. Ele fica diferente quando é você. Eu não respondi. Fiquei andando devagar pela sala com Miguel no ombro. Aquele balanço instintivo que o corpo aprende sem ninguém ensinar. Foi assim que a rotina começou. Sem acordo formal, sem conversa sobre o que aquilo significava ou não significava. Eu aparecia. Às vezes à tarde, às vezes à noite, uma vez ou 2 por semana, que virou 3, que virou quase todo dia, sem que eu percebesse exatamente quando a transição aconteceu. Aprendi a trocar fralda numa tarde de sábado com Dona Lúcia, me dando instruções do outro lado da sala com aquela paciência de avó que já viu muita fralda na vida. Aprendi a preparar mamadeira com a temperatura certa. O truque do pulso, que a Marta me ensinou quando eu comentei sem querer no escritório. Aprendi que Miguel dormia mais fácil quando eu colocava a mão espalmada no peito dele. Aquele calor e aquele peso leve parecendo suficientes para dizer que o mundo estava seguro. Dona Lúcia me pegou ninando ele numa tarde, sentado na cadeira da sala, os dois dormindo. Eu sem perceber que tinha dormido. Ela ficou na porta da sala sem fazer barulho. Quando eu acordei, ela estava na cozinha fazendo café. E quando eu passei por ela, ela só disse, "Deixa ele aí. Vocês dois estão bem." Nada mais. Dona Lúcia sempre soube quando não era hora de falar. Numa das tardes, com Miguel com quase 3 semanas, Mônica me perguntou enquanto lavava a louça e eu segurava o bebê no sofá. "Por que você faz isso? Você tinha todo o direito de me deixar sozinha com essa situação toda." Eu fiquei um tempo sem responder. Não porque não sabia o que dizer, mas porque queria dizer certo. "Porque eu sei o que é crescer sem pai", eu disse por fim. "E não vou deixar isso acontecer com uma criança que eu posso ajudar. Não importa como ele chegou." Mônica parou de lavar a louça. Ficou de costas para mim por um momento. "Eu destruí tudo", ela disse. Baixo, sem melodrama. Era uma constatação, do tipo que a pessoa faz quando finalmente parou de se defender e está olhando para a coisa como ela é. Destruiu. Eu não suavizei. E eu não sei se eu perdoo, não sei se chego lá. Mas esse menino não tem nada a ver com o que você fez. E quando eu olho para ele, eu sinto uma coisa que eu nunca senti antes. Pausei. Não consigo chamar de outro nome que não seja amor. Ela não respondeu, mas eu vi os ombros dela mudarem. Aquela liberação discreta de tensão de quem estava segurando o fôlego sem saber.
Diego apareceu numa tarde de sol, 1 mês e meio depois do nascimento. Eu soube porque Mônica me mostrou a mensagem antes de responder, um gesto que eu não esperava e que disse muito sobre onde ela estava chegando. Fiquei sabendo que nasceu. Quero ver. Eu li a mensagem. Devolvi o celular para ela. A decisão é sua. Biologicamente, ele é o pai. Mônica ficou olhando para o celular por um longo momento. Depois digitou. Você sumiu por 9 meses. Não mandou uma mensagem, não perguntou uma vez se estava tudo bem. Agora quer ver para quê? Para desaparecer de novo na primeira dificuldade? Diego insistiu. 2 dias depois apareceu na porta. Eu estava lá quando ele bateu. Estava no sofá com Miguel adormecido no meu ombro. E Mônica foi atender a porta sem saber que era ele do outro lado. Quando abriu e viu, ficou parada. Virou e me olhou com uma expressão que perguntava o que fazer. Eu me levantei. Fui até a porta com Miguel no colo. Diego me viu e ficou parado. Era exatamente o que eu tinha imaginado. Jovem, bem construído, aquele tipo de aparência que não precisou de muito esforço para conquistar o que conquistou. Me olhou de cima a baixo, olhou para o bebê, tentou entender a cena. Quem é você? Ele perguntou. Eu deixei o silêncio durar 1 segundo a mais que o necessário. Olhei para ele com aquela calma que não é indiferença, é certeza. Eu sou quem ficou. Diego abriu a boca, fechou. Olhou para o Miguel, que dormia completamente alheio à cena, o rostinho encostado no meu ombro com aquela entrega de quem confia sem questionar. Olhou para Mônica atrás de mim, processou o quadro completo, a mulher que ele tinha abandonado, o filho que ele tinha recusado, o homem que estava no lugar que deveria ser dele, mas que ele tinha jogado fora. Teve alguma coisa nos olhos dele naquele momento que eu reconheci sem precisar que ninguém me explicasse. Era a expressão de quem só entende o valor de algo quando vê outro segurando. Tarde demais, do jeito mais inútil possível. Ele foi embora sem dizer mais nada. Mônica fechou a porta. Ficou parada de frente para ela por um momento. Quando se virou, os olhos estavam marejados, mas o rosto estava firme, não de tristeza, de algo mais parecido com resolução, com o peso de um capítulo que finalmente fechou da maneira certa. Eu voltei para o sofá. Miguel suspirou no meu ombro, mas não acordou. A vida continuou, simples assim, e ao mesmo tempo nada simples. Os meses passaram do jeito que os meses passam quando a vida está reconstruindo alguma coisa, devagar por fora, com muita coisa acontecendo por dentro, sem que você consiga apontar o dia exato em que tudo mudou, porque a mudança não foi um dia. Foi uma acumulação de dias, de manhãs, de madrugadas partilhadas sem planejamento, de olhares sobre um berço que foram dizendo coisas que nenhum dos dois ainda tinha coragem de dizer em voz alta. Miguel crescia com aquela velocidade absurda de bebê saudável e amado. A cada semana havia algo novo. Um sorriso que deixou de ser reflexo e virou resposta. Uma vocalização que tentava imitar o que ouvia. Uma firmeza nova no pescoço, nas mãos, no jeito que os olhos seguiam o movimento. Eu aprendi a reconhecer cada fase antes que acontecesse, porque a Marta me mandava artigos sobre desenvolvimento infantil que eu fingia não ter pedido, mas que eu lia inteiros antes de dormir. A rotina entre mim e Mônica foi se solidificando sem que nenhum dos dois a nomeasse. Eu aparecia, às vezes para almoço, às vezes para o fim do dia, quase sempre ficava até Miguel dormir. A gente conversava sobre ele, sobre a consulta do pediatra, sobre a introdução alimentar que estava chegando, sobre o berço que precisava subir o nível porque ele já estava se movendo mais. Conversas práticas que tinham por baixo uma camada de outra coisa que a gente deixava quieta porque ainda não era hora. A ferida da traição não tinha fechado. Eu preciso te dizer isso com honestidade, porque seria fácil te contar que o amor por Miguel apagou tudo e que eu simplesmente perdoei e seguimos em frente. Mas não é assim que a dor real funciona. A mágoa estava lá, menos presente, menos aguda, mas estava.
Aparecia em momentos específicos, num silêncio estranho, numa palavra que ela dizia de um jeito e eu ouvia de outro. A gente aprende a caminhar ao lado de uma ferida antes de aprender a viver sem ela. Mas alguma coisa estava sendo construída por cima, não no lugar do que quebrou, por cima. Uma estrutura nova, com materiais diferentes, mais consciente do que a anterior, porque dessa vez nenhum dos dois podia se dar ao luxo de não prestar atenção. Num domingo de manhã, com Miguel com pouco mais de 4 meses, eu cheguei com pão e café. Hábito que tinha começado sem intenção e virado parte do fim de semana. Dona Lúcia estava lá, as 3 gerações na cozinha pequena. A avó, a mãe, o bebê no cadeirão que eu tinha montado numa tarde de quarta-feira, seguindo as instruções em 3 línguas diferentes, enquanto Miguel me observava do tapetinho como se achasse graça. Dona Lúcia olhou para mim quando entrei e disse sem preâmbulo, sem cerimônia: eu passei a vida achando que homem bom não existia. Não o tipo que fica quando fica difícil. Parou. Me olhou com aqueles olhos que viram muita coisa e aprenderam a distinguir o que vale do que não vale. Obrigada por me provar errada. Eu não soube o que responder. Assentei com a cabeça. Coloquei o pão na mesa. A vida continuou. O café passando, Miguel fazendo barulho feliz no cadeirão, Dona Lúcia cortando fruta com aquela eficiência de mulher que nunca perdeu tempo na cozinha. Mas a frase ficou. Do jeito que ficam as coisas ditas por pessoas que pesam as palavras antes de usar. A legalização aconteceu numa manhã de cartório que eu não vou esquecer enquanto eu viver. Não foi uma decisão impulsiva. Eu tinha pensado durante semanas, consultado advogado, entendido o processo. Registro de filho não biológico tem um caminho específico no Brasil. Exige documentação, exige declaração, exige que a gente olhe para o Estado olhando de volta para a gente e confirme em voz alta e em papel o que está fazendo e por quê. Eu confirmei. Mônica estava do meu lado com Miguel no colo quando o funcionário do cartório olhou para os documentos, olhou para a gente e fez a pergunta de rotina com aquela voz de quem faz essa mesma pergunta dezenas de vezes por dia sem imaginar o peso que ela carrega em cada resposta. Nome do pai? Eu não precisei de um segundo sequer. Henrique Almeida dos Santos. Mônica chorou em silêncio. Não tentou esconder, não tentou conter, deixou as lágrimas descerem, enquanto segurava Miguel com aquele cuidado de mãe que já era instinto. O funcionário fingiu não ver, com aquela discrição profissional de quem aprendeu que cartório não é só papel. Às vezes é o lugar onde as histórias reais ficam registradas. Miguel Almeida dos Santos. O nome do meu pai no sobrenome de um menino que chegou do jeito mais complicado possível e que era, sem nenhuma dúvida, meu filho. Não de sangue, de escolha. E escolha tem um peso que sangue às vezes não tem, porque escolha é consciente, é feita de olhos abertos, conhecendo o custo, decidindo mesmo assim. A tarde em que ele disse papai, eu não estava preparado. Ninguém está, eu acho. Não importa quanto você espera. Quando acontece, pega de surpresa do mesmo jeito. Miguel estava com 10 meses. Sentado no tapete da sala com apoio, cercado de brinquedos coloridos que faziam barulho e que ele achava mais interessante bater um no outro do que usar da forma que foram planejados. Eu estava no chão também, de pernas cruzadas, fingindo me impressionar cada vez que ele conseguia empilhar 2 blocos, que era muito para quem ainda está descobrindo que as mãos obedecem. Ele bateu palmas. Novidade da semana. Tinha descoberto que podia e achava fascinante. Bateu palmas, me olhou com aquele sorriso de gengiva completa, que é a coisa mais desarmante que existe no mundo, e soltou: "Papá!" Eu congelei. Não foi imediato. O cérebro levou 1 segundo para processar o som, para conectar o som ao olhar dele que estava claramente direcionado para mim, para entender o que tinha acabado de acontecer. Miguel bateu palmas de novo. "Papá!" Eu virei devagar. Mônica estava na porta da sala. Tinha ouvido tudo.
Ficou parada com a expressão de quem foi pego pela emoção sem aviso. Aquela expressão específica de quando algo lindo e doloroso acontece ao mesmo tempo e o rosto não sabe bem qual sentimento colocar na frente. A gente se olhou, e nos olhos dela eu vi alguma coisa que eu não via desde antes de tudo. Não desde o casamento, não desde os 7 anos, mas desde muito antes. Desde quando a gente ainda era só 2 adultos tentando entender o que estava construindo. Aquele olhar limpo de quem não tem mais nada escondido, de quem já pagou o preço do que fez e está do outro lado, em pé, tentando ser diferente. Eu não disse nada. Voltei para o Miguel, que tinha perdido o interesse no drama emocional dos adultos e estava explorando o que acontecia se ele colocava o bloco azul dentro da boca. Mas alguma coisa tinha se movido. Entre ela e eu, naquela sala, naquele momento, alguma coisa tinha se movido de um lugar para outro sem pedir licença. A cena final aconteceu numa noite comum. Não tinha nada de especial naquele dia. Não era aniversário, não era data marcada, não tinha acontecido nada extraordinário. Era uma terça-feira com cheiro de comida que tinha sobrado do almoço e Miguel dormindo no quarto depois do banho das 7. A gente estava no sofá, o mesmo sofá onde tudo tinha começado, onde eu tinha sentado naquela noite com um copo d'água na mão e o chão abrindo debaixo dos meus pés. Agora era outro sofá em outra versão da nossa vida, mas era o mesmo lugar físico, e às vezes eu pensava nisso e achava que a vida tem um senso de simetria que nenhum roteirista inventaria. A televisão estava ligada sem som. Eu não estava prestando atenção nela, e Mônica também não. Ela disse, sem me olhar pro nada à frente, "Eu não mereço você." Eu não respondi de imediato. Deixei a frase existir por um momento. "Não," eu disse. Honesto. Sem crueldade, mas honesto. Porque fingir que merecia seria uma mentira, e eu já tinha tido mentira suficiente para uma vida. Mas ele merece tudo, e eu escolhi dar. Silêncio. Ela ficou olhando para frente. Eu também. A televisão muda passando imagens que nenhum dos dois via. E talvez, eu disse devagar, pesando cada palavra antes de soltá-la, com o tempo, eu escolha dar para você também. Mônica não respondeu. Não precisava. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Devagar, com aquela cautela de quem sabe que está pedindo algo que ainda não tem direito garantido, mas que está sendo oferecido do mesmo jeito. Eu não me afastei. Miguel dormia no quarto. A televisão passava imagens sem som. A cidade lá fora fazia o barulho de sempre, completamente alheia ao fato de que naquela sala, naquele sofá, 2 pessoas estavam escolhendo, sem pressa, sem garantia, sem a ingenuidade de quem não sabe o que o outro é capaz, começar de novo. Não do mesmo lugar. De um lugar novo, construído sobre as ruínas do anterior com material mais honesto e fundação mais funda. O maior erro dela tinha me dado o maior presente da minha vida. Um filho, um propósito, uma versão de mim mesmo que eu não sabia que existia até ser chamado a ser. Às vezes, o destino usa a dor como ferramenta, quebra o que precisa ser quebrado para que sobre o que realmente importa. E o que sobrou? Miguel dormindo com o meu sobrenome, a cabeça dela no meu ombro, o silêncio bom de 2 adultos que já não têm mais nada para esconder um do outro, era mais do que eu teria pedido se soubesse que podia pedir. Era o suficiente. Era mais que o suficiente. Era tudo.